Se são fãs de masmorras, dragões e feitiçaria, então peguem no vosso escudo e espada de pau e preparem-se para entrar na Terra-média de Tolkien. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Em meados dos anos 30, o britânico John Ronald Tolkien começa a escrever um singelo livro... Falta aí um R. Ronald quê? Reagan? Mas eu não disse o nome completo. Falta aí um R. Pois falta. John, é para ires à Wikipédia ver. Ok. Não Posso continuar? Então pronto, o Tolkien começa a escrever um singelo livro infantil sobre a vida de um pachorrento hobbit que vivia num buraco. A semente estava lançada e o livro foi um sucesso. Criativo e curioso, o professor começou a expandir este universo literário e, a convite da editora, lança mais tarde O Senhor dos Anéis, uma gigante e densa obra literária que mudaria para sempre o género de fantasia. O que Tolkien com certeza não sonhou foi que a sua trilogia viria, já na chegada do novo século, a ser adaptada naquela que é, para muitos, a mais bem construída e inspiradora saga cinematográfica de sempre, aproximando de novo o público de feiticeiros e monstros, de ogres e anões. Dezembro de 2001, há precisamente 20 anos, estreia A Irmandade do Anel, do realizador Peter Jackson. Hoje assinalamos o aniversário do primeiro capítulo desta gigante jornada em 3 partes, com o Hobbit de serviço, Pedro Romão, do podcast Stage Rage, e mais daqui a pouco abrimos os portões de Moria a João Filipe Santos e Roger Lee de Jesus. Ambos são tolkienianos, uma comunidade que, como o nome indica, vive e respira Tolkien, e que irão fazer aqui o frente a frente entre o livro e o filme. Mas por agora, vamos então conhecer o Pedro. Olá Pedro, tudo bem? Olá Daniel, tudo bem? E Paulo também, como estão? Bem-vindo sejas. Muito obrigado. É esta nossa Terra-média aqui de VHS. Yeah. Diz-me o que é o Stage Rage? Sim, então muito rapidamente, o Stage Rage é um podcast, também aqui como o VHS. Nós centramos essencialmente sobre videojogos, também gostamos de dizer que somos de entretenimento, porque também gostamos de falar de cinema, séries, música também, etc. Mas o nosso foco principal são os videojogos. Então sou eu, o Wilson e o Nuno, que por vezes sozinhos, outras vezes com convidados. O Daniel já lá esteve também no episódio. Falamos sobre os mais variados temas relacionados com entretenimento. Portanto, basicamente é isso. Boa. Tinhas o texto na ponta da língua, foi Já está sempre aqui, exatamente. Já tem um cartãozinho com isso escrito. Entre os videojogos e o cinema é cada vez mais tenue, não é? Cada vez já mais. E isso veio a propósito porque os videojogos inspirados no universo de Tolkien, mesmo sem serem diretamente Senhor dos Anéis, há imensos. O dos primeiros jogos de estratégia que eu joguei foi o Warcraft. Pá, e o Warcraft é Senhor dos Anéis. E não só, tens uma série de outros universos também, porque acima de tudo Tolkien foi uma inspiração para tudo. Lá está, os videojogos, como vocês diziam, e bem, os filmes, obviamente temos o Senhor dos Anéis, mas há muitos outros filmes, obras originais que nascem também com inspiração nas obras literárias do Tolkien, e também bandas que escrevem músicas baseadas também nesse universo. Portanto, a inspiração que Tolkien deu foi para toda esta indústria que foi beber ali qualquer coisa. Portanto, encontras vestígios de Tolkien em muitos sítios. Vocês lembram-se de uma coleção que existia? De certeza que se lembram, que vocês são nerds, portanto têm que saber, que se chama, em Portugal foi editado com o nome Aventuras Fantásticas. Sim. E eram precisamente histórias eu tive livros que nós desses. Íamos lendo. Eu tive a Cripta da Feitiçaria. Só para quem não está a ver, eram livros em que nós líamos, imaginem, um capítulo, e conforme as decisões, depois aparecia-nos opção A ou opção B, ou seja, queres que o teu cavaleiro vá pela esquerda ou vá pela direita, queres que o teu cavaleiro enfrente o inimigo ou desista, pronto. Eu nunca cheguei a história decorria conforme as nossas escolhas. One ring to rule them all. One ring to find them.
one ring to bring them all. And in the darkness, bind them. Queríamos falar da história, ou seja, como é que esta adaptação do Senhor dos Anéis se materializou nos filmes que nós hoje conhecemos. Então conta-nos, Daniel. Durante 30 anos, Paulo, tu vê bem, durante 30 anos, os direitos para transformar a maior obra literária do século estavam nas mãos do produtor Saul Zaentz, que desde a sua adaptação animada de final dos anos 70, tinha não só perdido o interesse em voltar a pegar neste material, como em abrir mão dele. Já nos anos 90, Peter Jackson entra em cena com o desejo de adaptar a obra de Tolkien, que por agora seria difícil de concretizar, e, em alternativa, fazer a sua própria versão de King Kong. Porém, em 1996, os estúdios perderam a fé em Jackson quando o seu The Frighteners, ou Agarra Imensos Fantasmas em português, se revela um flop e os seus futuros projetos ficam em água de bacalhau. No ano seguinte, certo dia, Jackson recebe um telefonema. Do outro lado está Harvey Weinstein, esse mesmo, o infame produtor da Miramax, com boas notícias. Tinham finalmente conseguido os direitos da obra e Jackson poderia finalmente começar a trabalhar na pré-produção do seu épico. A partir daqui, inicia-se uma batalha na Terra-média dos orçamentos. Jackson insistia que deveriam ser 2 filmes, com um custo a ascender os 135 milhões de dólares, e Weinstein a tentar poupar nas despesas e a querer reduzir o projeto para apenas um filme. O guião era trabalhado, storyboards, designs e até efeitos especiais estavam neste momento a ser desenvolvidos. E com 12 milhões de dólares já bancados por Weinstein, as coisas azedaram e Jackson viu-se perante um ultimato. Ou fazes como eu quero, ou pegas nas tuas coisinhas e eu chamo o Tarantino para vir ocupar o teu lugar. Isto é verdade, há uma história de um gajo que conta que o Weinstein ameaçou substituí-lo com o Tarantino. Vocês conseguem imaginar o Senhor dos Anéis de Tarantino? É pá, não. Enfim. Exatamente. Com muitos mafiosos. Com muitos mafiosos. Os mafiosos da Terra-média. E o Frodo vestido de amarelo. Com uma espada ninja. Sim. A dar conta dos orcs. Lindo. Jackson ficou destroçado perante aquilo que ele chamou de uma receita para o desastre. E é prestes quando está a bater com a porta que alguém, anonimamente, envia o guião completo para o Ain't It Cool News, o popular site de notícias de cinema, e que era, de resto, uma referência naquela altura. A estratégia seria colocar o resto do mundo a par deste projeto e atrair as atenções. Jackson viaja para Los Angeles para tocar em todas as capelinhas e marcar reuniões, na esperança de que outro estúdio queira salvar o Senhor dos Anéis do malvado Sauron, de Harvey Weinstein. Porém, uma nuvem escura... Eis que vai ter com outro mafioso do caraças, o Robert Shea, não é? Bem, porém, uma nuvem escura pairava por cima deste projeto. Apesar da Miramax aceder à passagem de testemunho, havia 2 condições. A primeira seria manter o seu nome nos créditos e a segunda, mais difícil, receber um cheque de 20 milhões de euros de quem quisesse receber o pesado fardo nos ombros. E tudo isto teria de ser concretizado em menos de um mês. Peter Jackson estava desesperado. Havia uma última chance no fundo da lista telefónica. Ele e a sua equipa prepararam uma apresentação em vídeo de 35 minutos, que ele chamou de Making of do Making of, e conseguiram uma reunião com a New Line Cinema. No final da exibição, o Robert Shea, diretor da New Line, fez um longo silêncio. Vira-se para eles e diz: por que diabo alguém havia de querer fazer 2 filmes disto? São 3 filmes! São 3 filmes, não são 2! E é assim que hoje temos uma trilogia. Não 2, mas 3 filmes do Senhor dos Anéis. Claro. E ainda bem. Pronto. Isso foi o olho do negócio dele a ver que podia capitalizar. Exatamente. Não é? Se as pessoas vão ao cinema ver 2 filmes, também vão ver 3. Ver o 3, exatamente, não é? E também, se vão ver esses 3 filmes, se depois fizermos edições especiais deles e incluirmos novas cenas, não é? Eles também vão ver. Também vão compram. É? Exatamente. Mas isto é tudo muito lindo, dito agora com a nossa devida distância, porque na altura podia ter sido um desastre de todo tamanho, não é? Completamente. Isto tinha tudo para correr mal, tivesse outro gajo ao leme. Mérito tem que ser dado ao Peter Jackson, que até então ele vem do reino obscuro do cinema low budget,
e que é lá que eu gosto dele. Tu és daqueles, é tipo, eu gosto dos primeiros trabalhos dele, que é sempre aqueles hipsters, não é? Eu gosto é dos primeiros trabalhos dele. Gosto mesmo. O resto é lixo. É como das bandas. Não, eu só gosto dos primeiros discos, depois a partir daí... Não. A trilogia do Senhor dos Anéis é uma epopeia incrível. Eu não faço a mínima ideia do que deve ter sido, o pesadelo que deve ter sido a nível de produção, fazer só a gestão de todos aqueles meios. Epá, só o guarda-roupa foram 17 mil fatos ou uma coisa assim, não é? Opa, não sei, os números agora não tenho certeza. Há sempre aquela história que me impressiona, que era os gajos, eram 2 gajos só a fazer malhas, aquelas malhas de ferro, que os gajos perderam as impressões digitais dos dedos porque passaram meses e meses e meses a fazer aquela porcaria para ficar realista. Sim, é incrível, pá, é incrível. A monumentalidade do filme não está só na escala de tudo aquilo que nós vemos no ecrã, está nos bastidores, não é? E tu fazeres aquilo de uma assentada, não é? Demorou 3 anos, desde o início da produção até a pós-produção. Eu tenho ideia que eles primeiro filmaram de uma assentada tudo e depois a pós-produção foi sendo concluída à medida que os filmes iam saindo. Acho que foi assim. Claro que eles regressavam muitas vezes para fazerem reshots, para filmar algumas cenas. Mas aquilo foi tudo filmado, o grosso da saga foi todo filmado antes sequer do primeiro estrear. Opa, o Peter Jackson acho que ganhou 40 quilos durante esses 3 anos. Porque o homem basicamente ele deixou de ter vida social, ele vivia fechado para aquilo, ele vivia e respirava e comia aquilo, não é? E tenho a certeza que fazia isso com muito gosto e levantava sempre com um sorriso de orelha a orelha. E quando disse eu acho que ele percebeu que era o trabalho da vida dele, não é? Ele tinha que provar a toda a gente que era capaz. Vocês conseguem imaginar a malta na altura olhando para a cinebiografia dele sim. e de pensar, espera lá, mas é este gajo, o gajo do Brain Dead, o gajo do Meet the Feebles é que vai fazer o Senhor dos Anéis. Que entre parênteses para mim continua a ser o meu filme favorito dele, o Brain Dead. Opa, sim, mas estamos aqui a falar de 2 bestas completamente diferentes, não é? Sim, completamente. You're late. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Em plena Terra-média, um anel perdido durante cerca de 3.000 anos é encontrado por um hobbit. Esse anel maléfico tem o poder de controlar toda a Terra-média e fará tudo para encontrar o seu dono, o temível Sauron. Todos os povos da Terra-média, hobbits, elfos, homens, anões e até feiticeiros... E cavalos. Mas também há cavalos. Sim, e mulheres nuas. São representados na Irmandade do Anel, que irá iniciar uma longa e perigosa demanda para destruir o anel no local onde foi feito. Em Mordor. The language is that of Mordor, which I will not utter here. Mordor? Para já, eu vi o filme pela primeira vez, eu estava em França e vi 3 horas dobrado em francês. Epa, ninguém merece. E não foi... apesar de eu perceber minimamente francês, acreditem que houve muita coisa que se perdeu ali na tradução. L'anneau, le seigneur des anneaux. Exatamente. Suportei 3 horas daquilo. Dos 3 é o meu menos favorito. E eu pensei assim para mim, se este é o primeiro de uma trilogia e tem este ritmo, meu Deus... eu acho que tu geriste mal as tuas expectativas, é o que me parece. Não sei. Não é um filme lento, não é um filme lento. Mas eu compreendo que tem que haver um build-up da história. Tens que perceber quem são aquelas personagens, tens que perceber que mundo é aquele, o que é a Terra-média, como é que é composta, para depois perceberes aquela demanda em que aqueles 9... Sim, obviamente. Eu percebo que isso tem que ser feito, mas demora muito tempo. Definitivamente um primeiro de uma trilogia, porque há aqui define-se aqui muita coisa. O primeiro contacto com o universo Senhor dos Anéis, não sei dizer, eu sei que eu já conhecia Senhor dos Anéis, de ouvir falar antes dos filmes, mas nunca tinha lido os livros. O meu primeiro contacto mesmo, uma série, foi mesmo com o filme. Foi curioso porque eu sou de uma terra pequena, sou de Peniche, e lá tínhamos uma sala de cinema, neste momento nem sequer há nenhuma. O Quarteto. Não, por acaso chamava-se Quarto Crescente. Quarto Crescente é isso, Quarto desculpa. Crescente, sim. Mas tu conheces Close enough. Eu estudei na STM um ano. Ok. Não, eu lembro-me que ficava ali próximo de um cineclube até.
Sim, também eu fiz-me havia sócio. o videoclube. Eu fiz-me exatamente. sócio do Cineclube quando fui para Peniche. Que era A o primeira coisa que eu videocentro. fiz. Exatamente. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Peniche foi onde é que há aqui um videoclube para me fazer sócio. Olha, fizeste muito bem, porque era um excelente videoclube e foi dos últimos. Não sei se ainda há algum que esteja aberto em Portugal, vocês deverão saber melhor do que eu. Epá, eu, Acho que já eu não. conhe- Acho todos não há os que nada. eu conheço já fecharam. Ainda aqui em Lisboa ainda até há pouco tempo havia um que fazia entregas em casa, era tipo um sério? serviço de alugar pelo correio, sim. Mas acho que também já fechou. Pois. Muito Então o meu primeiro contacto com o Senhor dos Anéis acabou por não ser na sala de cinema, porque lá está, sala, sítio pequeno, uma sala, o filme às vezes nem sabíamos se vinha, se não vinha, chegava com semanas de atraso e quando chegava as sessões estavam sempre cheias. Tentei ir uma ou duas vezes com Não, amigos. lindo era vocês comprarem bilhetes e só depois é que saberem qual é que era o filme. Sim, sim. Oh amigo, isto olha, é o que vier. Exato. Mas compre que já está quase a esgotar. Exatamente, nunca conseguimos bilhetes e então acabámos por não ir. Depois, mais tarde, lá está, o filme foi para o aluguer, para o Clube Vídeo, para o Videocentro, aconteceu o mesmo. As cópias disponíveis para aluguer estavam sempre requisitadas. Sempre alugadas. sempre Exatamente, e eu alugadas. não conseguia, então o que é que eu fiz? Pá, e 2 ou 3 dias depois de não conseguir uma cópia para aluguer, pá, era miúdo na altura, fui contar os meus trocos, tinha dinheiro e disse, vou comprar o DVD. Num filme que eu nunca tinha visto, não fazia ideia, pá, de tudo a 100%. Atiraste de cabeça mesmo Atirei às mesmo de cegas. cabeça, exatamente, foi mesmo aquele leap of faith. Cheguei lá, eu lembro-me, foi 30 euros e eu com as moedas em cima do balcão, vou levar A versão teatral, provavelmente. ou não? exatamente, a versão teatral, porque Ia, sim. acho que só mais tarde é que saiu a Sim, Extended. sim. Acho que não saiu As logo. versões teatrais saíam sempre próximos do lançamento do filme seguinte, portanto devia ser para em novembro. Eu também fui um bocado surpreendido pelo filme na medida em que eu não tinha referência dos livros. Eu não era propriamente um bookworm, daqueles putos da escola que vão para a biblioteca e assim, portanto se calhar o universo do Tolkien passou-me um bocado ao lado. Mas há uma história engraçada relativa ao primeiro trailer que saiu do filme, Sim. que na verdade não era um trailer, era mais um featurette que mostrava imagens de bastidores e depois nos últimos segundos é que realmente mostrava qualquer coisa do filme. E eu lembro-me daquilo ter explodido a internet na altura. Esse trailer foi lançado no ano anterior, em 2000. Na altura também com os modems 56k rapidamente. Sim, numa altura em que uma malta tinha que descarregar os trailers e provavelmente Sim, sim. ficar tipo 2 horas à espera, uma coisa absurda. E eu lembro que aquilo, depois de se comentar que aquilo tinha batido recordes, uma coisa assim estúpida, do género, num trailer se sacou tanto, acho que na altura a referência era do Phantom Menace. Era tipo a referência, era o trailer do Phantom Menace que de repente o do Senhor dos Anéis passou à frente. E na altura aquilo, mas que monstro, que criatura monstruosa é esta que vem lá para estrear no final do ano e que eu nem conhecia. E foi um bocado esta a sensação que a malta teve. Normalmente tu estarias habituado a ver produções deste calibre de um grande estúdio como a Universal, a Paramount. Agora, Não da New Line. Epá, a New Line Agora da e Warner. sim, pois. Agora Mas é eu na, tudo altura Disney. eu na altura não pensava nisso, sei lá o que era a New Line. Epá, não é? eu era um acérrimo consumidor da New Line, da Miramax. No videoclube eram os filmes que eu mais Sim, era alugava. aqueles filmes de terror, assim, mais alto, assim, coisas um bocadinho mais a roçar o série B, não é? E era a cena deles para faturar. Ok, eu comprava as revistas de cinema na altura e vejo uma grande aposta de 100 e tal milhões, uma produção de uma trilogia e não sei o que, e eu assim, epá, mas isto é um make it or break it para estas produtoras pequenas. É que se isto der para o torto, Não se levanta. estes gajos abrem falência e morrem. Como é que eles ponto podem final. garantir, não é? Que um filme de fantasia, ainda por cima, parece ali um bocado desgarrado do resto, não é? Sim. E mesmo o hype de Senhor dos Anéis também já tinha descido um pouco, desde que os livros tinham sido lançados nessa altura. Sim. E depois ainda havia outra coisa que jogava contra, que é, tu tens em 2001, ou seja, no início do novo milénio, tu tens no final do mesmo ano, 2 adaptações de 2 obras literárias gigantescas a estrear com poucas semanas de intervalo. Eu acho que estou a falar obviamente do Harry Potter e da Irmandade do Anel. Sim. O Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Irmandade do Anel. Eu, na altura, fiquei um pouco chateado com o Harry Potter porque veio a ocupar o slot que seria para o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, por isso, eu acho que só foi em janeiro para os cinemas, para o cinema em Peniche, por causa disso, porque o Harry Potter teve 2 semanas em exibição e então, por causa disso, o filme foi empurrado. E eu tenho também essa vivência de ter ido ao cinema ver o Harry Potter
Epá, e convenhamos, está bem que é um filme que tocou a nossa geração, viveu os livros com bastante intensidade, mas aquilo para mim era a mesma uma fantasia para putos. Os primeiros 2 filmes são claramente para um público mais infantil, Muito, não é? muito infantil, sim. Eu depois na semana a seguir ver outro filme de fantasia e de repente é O Senhor dos Anéis. Epá, temas muito mais maduros, uma produção muito mais densa, personagens muito mais adultos. Epá, e eu saí daquele filme de barriga cheia com aquela sensação, epá, isto sim, caraças, isto é um filme de fantasia. O elenco dos 3 filmes é do mais incrível e vasto que pode existir. Só por aí já é uma escala épica. Mas dentro de todo esse elenco, obviamente aqueles que se sobressaem, para além do Viggo Mortensen e do Ian McKellen e do Elijah Wood, não é? Pá, tens a Liv Tyler e o Hugo Weaving. São aqueles que mais sobressaem. Christopher Lee foi o único membro do elenco que conheceu pessoalmente o Tolkien. O Tolkien é muito giro isso, pensar que ele conheceu. Exatamente, e que segundo os trivias, ele todos os anos lia o livro do Senhor dos Anéis. Todos os anos, pá. Eu não sei quando é que ele tinha tempo. Ler os 3 livros todos os anos é pá, e um 1/40 do tempo que tu gastas a ver filmes do Steven Seagal, portanto, opá, é tudo muito relativo. Gosto muito da Irmandade do Anel e foi um filme que eu, dos sucessivos revisionamentos, cada vez fui gostando mais. Sim. Mas a sensação que me deu no primeiro visionamento foi, então, mas nós estivemos aqui a construir este grupo, a Irmandade, a juntar esta malta, que vai começar agora uma epopeia do caraças, e a minha ideia é que os 3 filmes era a viagem deste grupo. Pá, e o grupo parte-se e logo a meio do filme, quer dizer, o Gandalf morre a meio do filme. Eu não fazia ideia que o gajo ia voltar. Sim, pá, e o Gandalf é um personagem do caraças, pá, é o líder do grupo e é um personagem, pá, é um bom personagem. É o pilar. Eu confesso que o Frodo para mim é a personagem que eu mais detesto no filme, sendo que eu não detesto mais nenhuma personagem. Opa, pois. Eu detesto o Frodo. Mas porquê detestar? Não será uma coisa muito forte? Não é forte. Eu detesto o Frodo, a forma como ele é um medricas mimado, está sempre a ser ferido. O gajo é um fedelho, pá. Se não é o Samwise que o leva literalmente às costas no filme todo, é impressionante. Morre umas 2 vezes, ou espetam-lhe com espadas, ou é o troll lá das cavernas que lhe espeta com uma lança, ou é a aranha que lhe espeta já tinha com não sei o quê. É muito na base do espetar, é muito espetado. impressionante, pá. Eu percebo isso, mas eu acho que eu não vejo a personagem desta maneira. O Frodo, pá, e o resto dos hobbits são as últimas pessoas na Terra-média a quem uma missão destas deveria ser entregue. Não só eles não querem, eles não vão contrariados, mas eles vão a nível de um grande esforço pessoal, porque aquilo não era para eles e toda a gente à volta deles sabe disso. O Frodo é uma criança, ok, os hobbits são todos eles pequeninos, mas eu acho que o Frodo, mesmo a nível de mentalidade, aliás, ele é o único que consegue carregar o anel. A pureza dele é tanta que ele é a única pessoa que eles encontram ali na Terra-média que consegue transportar o anel sem cair tão facilmente na tentação. É de uma grande coragem daquele personagem, portanto, cair nessa facilidade de julgar o Frodo um fedelho mimado, como tu estás a dizer, é injusto, pá. É injusto. Daniel, eu não vejo o personagem dessa maneira. Não me convenceste, Daniel. Os verdadeiros heróis, obviamente falámos aqui do Gandalf e do Aragorn, personagens que eu adoro também e podemos falar de muitas mais, mas eu acho que os verdadeiros heróis são mesmo os hobbits e principalmente o Frodo e o Sam, mas também o Merry e o Pippin à sua maneira também são muito importantes para o desenrolar da história. Passam por tudo, tudo e mais alguma coisa. Eles nunca tinham saído da terra deles Shire. E do Shire, exatamente, e saem para esta aventura épica e cheia de perigos, mas eu acho que isso tudo mostra que são personagens muito, muito fortes, apesar de serem fracas, são muito fortes e nós somos deslumbrados obviamente pelas batalhas e por tudo mais, mas é nesta história e principalmente na relação entre o Frodo e o Sam, pois muita gente diz, porque é uma relação, aquilo não é só amizade, aquilo é mais homoerótica, não é? Exatamente. Mas e pode ser, e por que não é? Exato, mas é das histórias mais bonitas que existe. Vocês viram o filme Tolkien? Que saiu recentemente. Não. Vi, mas não é nada especial. Sim, mas há um pouco. Pronto, obviamente, se a história for 100% verdadeira, há ali um momento em que ele tem um amigo que lhe é muito próximo também dessa maneira. Portanto, aquilo pode ser também o espelho dessa relação de amizade que ele teve. Que ele transpôs para o livro. Para o Sam. Ok. A banda sonora de Senhor dos Anéis, pronto, também podemos. É incrível. Pegar nisso, exatamente. É incrível e reconhecível em qualquer parte. Sim.
E eu tive o prazer de ver os 3 filmes em 3 concertos em 3 anos diferentes. O Regresso do Rei. Na Gulbenkian, em que eles exibiram os 3 filmes com orquestra e coro, tocado ao vivo, pá, e é uma experiência incrível. Tu tens tudo, os coros, tudo tal e qual como nós ouvimos no filme, a ser reproduzido pelo coro e orquestra da Gulbenkian, e gostei muito, foi muito fixe. Eu só consegui ir ao Regresso do Rei porque os outros, lá já, nunca conseguia arranjar bilhetes, mas quando foi o Regresso do Rei, no dia em que abriu o bilheteiro, num instantinho. eu comprei. Eu fiquei bastante surpreso pela escolha do Howard Shore para fazer uma coisa épica, porque eu conhecia o trabalho do Howard Shore ou com o David Cronenberg. Nada a ver, não é? E eram coisas muito dissonantes ou coisas muito específicas e minimalistas. Sim, e o Howard Shore a fazer uma coisa daquela escala, mas como é que chegaram até ele? O que é que os levou? Esta trilogia parece um fruto de coisas improváveis. Não descurando aqui, provavelmente o maior cartão de visita da Nova Zelândia. Também. Pois, que é de facto a Terra-média, não é? Vende-nos bem em pleno a Terra-média. Eu tenho a ideia que o Tolkien foi muito buscar as paisagens da Escócia. Mas a Nova Zelândia dá depois aquela riqueza daquelas montanhas de neve, daquelas florestas místicas, daqueles rios. Tem cenários tão diferentes em tão curto espaço de... Curto? Não é bem assim, porque a gente pensa que a Nova Zelândia é pequena e não é. Aquilo é para aí 3 vezes Portugal. Mas pronto, mas ainda assim, naquele espaço geográfico, teres isto tudo condensado é variedade. É incrível. É incrível, exatamente. Eu acho que o Peter Jackson devia ser endeusado lá na Nova Zelândia. E o gajo, acho que aquilo subiu o PIB da nação. Os gajos fizeram um cálculo. Aquilo fez disparar a economia naquele país. Imagino. E o mesmo turismo, aquele país deve viver com o rótulo de ser a Terra-média, na realidade. Exatamente. Bom, malta, vamos fazer aqui um intervalo. Eu tive o prazer de conversar com 2 membros do grupo da comunidade Tolkienianos, que é um grupo online de malta que adora a obra de Tolkien. São aqueles que vão chamar nomes quando eu digo que o Frodo é um lingrinhas. Sim. Deixem-me vos agradecer por terem despendido um bocadinho do vosso tempo. Vocês são de onde já agora? Eu sou de Castelo Branco. Eu sou de Coimbra. Eu estou a falar com o Roger Lijo de Jesus e o João Filipe Santos, e vocês os dois são integrantes de um grupo português chamado os Tolkienianos. Portanto, são a entidade superior em Portugal de fãs fanáticos das obras de J.R.R. Tolkien. Nós fazemos parte da comunidade Tolkienianos, portanto, que é a mais antiga comunidade portuguesa dedicada, enfim, ao estudo, enfim, à divulgação, sobretudo, e à partilha de dados sobre o mundo criado por John Ronald Reuel Tolkien. Portanto, nós dizemos Tolkien e continuamos a dizer Tolkien, quando na realidade o nome em inglês é Tolkien, mas pronto. Tolkien, Tolkien. Portanto, habituámos-nos a isso e dificilmente sairemos disso. Como é que foi o vosso primeiro contacto com a obra? Começou pelo Senhor dos Anéis, imagino eu, que é por aí que toda a gente começa. No meu caso, foi pelos filmes. Quando os filmes saíram eu tinha 9 aninhos. Tive de estar a fazer as contas ainda há bocado que eu já não me lembrava. Mas sim, tinha 9 anos, portanto a minha entrada no mundo de Tolkien foi pelos filmes. Okay. Foi pelos filmes, sim. Eu também fui através dos filmes. Lembro-me em 2001, portanto, a primeira imagem que eu tenho é de uma publicidade quando da saída dos filmes, que havia uma publicidade aos Golden Grams, aos cereais. E lembro-me, e era uma cena com o Troll de Moria, e aparecia o Gandalf e por aí fora, e eu na altura, sou mais velho do que o João, portanto lembro-me melhor, e lembro perfeitamente a pensar, isto é uma coisa fantástica, até parece giro. Só que, enfim, naquele ano eu estava mais ligado a Harry Potter e, portanto, foi também o ano da saída do primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal, de jeito que não cheguei a ler. E em 2002, logo no ano seguinte, portanto, no Natal de 2002, a 25 de dezembro de 2002, a minha irmã ofereceu-me a edição especial da Irmandade do Anel, que tinha acabado de sair, ainda em VHS, em 2 cassetes. A sério? A edição especial saiu em VHS? Sim, saiu, sim, senhor, eu ainda a tenho. E o corte do filme não é no mesmo sítio que o corte do DVD, porque o corte do DVD, não, o corte do DVD é no final do Conselho de Elrond e o corte da cassete é quando eles estão mesmo a chegar a Moria. Eu lembro-me perfeitamente, portanto, vi na primeira vez O Senhor dos Anéis no dia 25 de dezembro de 2002 e cheguei ao final do primeiro filme e de repente, que é quando a Irmandade se separa. Então espera lá, tu não foste ver ao cinema o primeiro? Não, o primeiro não. Estranho.
E a cassete chega ao fim, não é? Com o Frodo e o Sam a separarem-se por aí fora, e eu fico a olhar para a televisão a pensar, mas que é isto? E agora? Não pode ser, e de repente é que me bate na cabeça que havia mais 2 livros, não é? Portanto, comprei imediatamente os livros, li tudo e ainda fui a tempo, portanto, li os livros todos e ainda fui a tempo de ver As Duas Torres no cinema. Por curiosidade, eu vi aqui em Coimbra no último dia em que o filme estava aqui nos cinemas, portanto, foi mesmo uma corrida contra o tempo. Era uma sala que hoje em dia já não é, que era do Sol 1, e portanto, que era paredes, era uma sala, uma antiga sala dividida com outra, e então eu lembro-me de estar a ouvir As Duas Torres e ao lado estar a ouvir o 007. Portanto, assim, muito abafado. O Die Another Day. Lembro-me perfeitamente de estar a ouvir o Sr. Genés e aquele... Portanto, sim, o início da música do James Bond. Este podcast, como eu tinha dito, é mais sobre o primeiro filme, e eu queria então que vocês me fizessem aqui um sumário em relação às diferenças. O que é que está no livro que não está no filme? Quais foram as liberdades criativas que o Peter Jackson acrescentou ao filme que não estavam originalmente no livro? Falem-me nisso. Para mim, aquilo que mais me chamou a atenção foi a questão temporal dos acontecimentos dos livros para os filmes. Nos filmes não temos muito essa noção, parece que acontece tudo muito rápido, mas nos livros estamos a falar de anos entre acontecimentos. Por exemplo, eu lembro-me que acho que entre aquela viagem que o Gandalf faz depois de ver que o anel é de facto o One Ring, passam-se, creio que 17 anos, uma coisa assim. Enquanto nos filmes parece que aquilo foi uma coisa de meses. A dada altura o Gandalf ele vai ter com o Bilbo ao Shire. De repente o Gandalf apercebe-se que aquele anel que o Bilbo tem não é um anel qualquer e decide ir investigar por conta própria. E aquilo parece que ele vai tipo numa semana e volta, não é? Ou menos até. É tipo, não, malta, fiquem aí que eu volto já. E o gajo vai dar a volta à Terra-média e regressa, parece que é tipo 2 ou 3 dias depois, ou uma coisa assim, não é? E na verdade não é bem assim. Não, no caso o livro é muito mais pausado, sobretudo A Irmandade do Anel é um livro muito mais lento, digamos assim, do que os outros dois, do que As Duas Torres e O Regresso do Rei. E de jeito que entre a festa do Bilbo, que é o primeiro grande acontecimento do filme, e a partida de Frodo, não é, do Shire, passam-se 17 anos no livro. Porque, pronto, é uma coisa muito, muito lenta em que o próprio Gandalf não tem certeza. Eles envelhecem todos. Eu não tinha pensado nisso, mas a ideia que nós temos do Frodo e dos Hobbits, no fundo, dos 4 Hobbits principais, é que eles são adolescentes. O Frodo, quando começou a sua jornada, tinha 50 anos, exatamente os mesmos 50 anos que o Bilbo tinha quando começou a sua aventura no Hobbit. Sim. Porque há todo o cenário por trás sobre o Shire e sobre os Hobbits que não têm a mesma duração de vida de nós e, portanto, chegam à maioridade aos 33 anos de idade. E, portanto, quando o Bilbo faz a sua festa dos 111 anos, o Frodo, nesse ano, faz os 33. O filme altera, sobretudo, a questão, porque o filme tem que vender, e altera, sobretudo, a questão feminina. Portanto, temos a questão da Arwen e depois, mais à frente, a questão da Éowyn, no segundo e no terceiro filme, mas a questão da Arwen que aparece logo no primeiro filme, isso é uma coisa enfiada a martelo pelo Peter Jackson, porque, enfim, tinha que haver romance num filme destes, uma coisinha que puxasse mais à sentimentalidade. Mas não há romance ou não no livro original? Não. Entre ele e a... Não há qualquer ligação... Não, existe, só que isso está tudo remetido para os apêndices do Regresso do Rei. E, portanto, são meia dúzia de páginas que nos contam a situação entre o Aragorn e a Arwen, mas não naquele caso. Enfim, ela aparece muito marginalmente na Irmandade do Anel. Todo aquele romance, todo aquele debate sobre se ela vai, se ela não vai, sobre a condição dela imortal e por aí fora. Isso é tudo, enfim, da liberdade criativa do Peter Jackson. Não será mais para haver uma inclusão feminina, porque isto parece um filme, parece a Festa da Mangueira. Então, o livro também é assim, atenção, os livros também são assim, são livros dos anos 50, publicados nos anos 50, escritos entre os anos 30 e 40, portanto também se percebe que a condição feminina à época, enfim, isto é um romance de aventura. As mulheres existem para estar em casa, não de aventura, e é um romance medieval, acaba por ser um romance medieval, sim, não é? Raiz medieval. Há uma questão na obra de Tolkien, é que há poucas personagens femininas, isso é um facto, só que todas as personagens femininas que ele tem
são game-changing. Portanto, são completamente fundamentais em todos os enredos. São poucas, mas as que aparecem são muito relevantes no desenvolvimento da obra. Há uma personagem nos livros, logo ao início, mais ou menos um terço dos livros, que há uma personagem que é o Tom Bombadil. Era isso, eu ia-vos perguntar sobre esse personagem, assim, o Tom Bombadil. Assim, tem que se lhe diga, não é? Tem que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga, portanto é uma personagem bastante peculiar. Há diversas teorias sobre o que é que ele pode representar ou não, e foi deixado de fora. Aliás, não só o Tom Bombadil, como toda aquela cena na Old Forest. Sim, porque a ideia que passa no filme é que eles saem do Shire, enfim, estão a ser perseguidos pelos Cavaleiros Negros e tal, e depois chegam a Bree, só que entre a partida do Shire e entre Bree passam vários dias, até semanas, e portanto há toda uma série de aventuras que lá está. Por uma questão de adaptação, teve que ser cortado. E a própria personagem do Tom Bombadil, que é uma personagem muito complexa e sobre a qual, lá está, não há sequer hoje em dia uma ideia única, seria quase impossível explicar-se, porque ele aparece no livro caído do nada e sai do livro tal como entrou. E, portanto, seria muito difícil, lá está, sequer fazer sentido, de um ponto de vista cinematográfico, àquilo. Tanto quanto sei, ele nos livros experimenta o anel e é a única personagem em toda a saga cujo anel não tem qualquer efeito. Para mim, eu costumo defini-lo como é aquela personagem que existe. Pronto. Ela está ali para existir. Mas não pode ficar só por aí. O Tom Bombadil foi enfiado um pouco a martelo, digamos assim, pelo Tolkien, porque era uma personagem que ele já tinha inventado em alguns poemas, e então resolveu, isso é muito interessante na escrita da obra, é que há muitos momentos que Tolkien está a escrever e de repente lembra-se de uma coisa e começa, não é? Inclui, e de repente acaba por incluir um elemento e pensa, porra, e agora, o que é que eu faço com isto? Porque ele não, portanto, ele escreve isto nos anos 30, 40, Mas espera lá, estamos mesmo a falar talvez de uma das maiores obras de ficção da literatura. Mas precisamente porque não há... O autor, o autor, o que é que eu agora faço? Isto parece muitas vezes, mas... Não, muitas vezes, isso há vários estudos que mostram isso, e é muito interessante ver, enfim, como é que ele escreveu a obra. Nós conhecemos da história que lhe surgiram simplesmente na hora, e que ele depois... Ele não pensou a longo prazo. Ele não pensou a longo prazo. E nos manuscritos, na lateral, há notas dele a dizer, e agora? Se calhar tem que desenvolver isto. E o Tom Bombadil é mais ou menos assim. Ele enfia aquela personagem ali, uma personagem que ele já conhecia, e aquilo é uma liberdade do autor que ele acaba nunca por explicar muito bem. Ele diz que assim, o Tom Bombadil representa um pouco o espírito da natureza perdida da área de Oxford, destruída um pouco pela industrialização, e portanto é uma personagem que cai de paraquedas ali, em que está tão ligada à natureza e à terra que um anel não lhe é completamente, não tem qualquer efeito. E pelo meio ainda, ele depois no Conselho de Elrond realmente tenta desenvolver a personagem e explicar um pouco a sua história, mas fica-se por ali, e portanto é um dos grandes mistérios que nunca haverá uma resposta, porque não tem de haver uma resposta. Foi um artifício ali utilizado pelo autor simplesmente para aquele momento. O que é o anel? Eu sei que esta é tipo a pergunta de $1 milhão. O anel, um anel, como é traduzido, enfim, traduzido em Portugal, ou pelo menos nas traduções antigas, porque agora saiu uma nova tradução e confesso que ainda não vi. Diz o anel 1, o anel 1? Não, um anel. O anel 1. É um anel, pois não sei. Ainda não, aliás, já vimos a nova tradução e realmente alteraram um pouco, porque a antiga tradução era uma tradução já dos anos 80 da Europa-América, portanto é clássica que toda a gente praticamente leu, e agora saiu uma nova. A primeira tradução do The Hobbit para português foi uma tradução muito controversa. Acho que o próprio Tolkien ficou muito, muito desagradado com a tradução. Basicamente, a tradução foi feita para o Gnome, se não estou em erro, não é, Roger? Pois, o Gnome. Sim. Acho que ainda há pouco tempo, acho que foste tu que apanhaste um livro desses. Sim. Acho que à venda no OLX. Sim. Aliás, é uma raríssima assim, edição de se encontrar, porque foi uma das primeiras traduções do Hobbit no mundo, foi a portuguesa, foi para aí a quinta, penso eu, quarta, quinta ou sexta, qualquer coisa assim, mas das primeiras, nos anos 60, em 62, 63, foi traduzida pela Civilização, e portanto, foi ilustrada por António Quadros. Português de Portugal. Sim, português de Portugal. Sim. E era ilustrada, e Tolkien detestou não só a tradução do Hobbit para Gnomo, como os próprios desenhos, ele caracterizou-os como horríveis. Portanto, uma tradução horrível. António Quadros.
Não é da família do João Quadros, não? Não sei, não faço a mínima ideia, já não sei. Mas eu estou curioso para ir ver esses desenhos do António Quadros, deixa-me lá ver. Quadros, encontras facilmente. Ainda é vivo? Não. Era um artista que entretanto já morreu há muito tempo. E ele encontra-se hoje em dia, eu não tenho a edição, adorava tê-la, mas é caríssimo. Mas isto é mesmo aquele estilo de cartoon que havia na altura. Sim. Que se via até em publicidade em Portugal, não é? Assim um bocado este estilo. O Tolkien tem alguma coisa a dizer em relação à língua portuguesa? Não, quer dizer, quanto à tradução, só foi traduzido o Hobbit em vida dele, portanto, nesta edição do Gnome, portanto, e que ele disse que era horrível. Sobre Portugal, não temos qualquer referência, a não ser Tolkien nasceu na África do Sul, em 1892, e na viagem que fez de regresso para a Inglaterra, no final do século XIX, aliás, no princípio do século XX, o barco parou em Lisboa. A imagem de Lisboa, no final do dia, com o sol a bater-lhe, ficou muito marcada na sua mente, de jeito que quando ele depois desenvolveu a sua mitologia e desenvolveu a criação da cidade em Valinor, portanto, a grande cidade dos deuses, digamos assim, ele descreve-a tal como tinha visto Lisboa, portanto, numa colina brilhante com o sol a dar-lhe. E é o próprio filho que diz que será então reminiscência dessa sua imagem de infância quando passou por Lisboa no início do século XX. Valinor, esse que aparece como sendo a primeira imagem partilhada desta nova série do Senhor dos Anéis. Exatamente. De parte, portanto, de um ponto de vista, será portanto... inspirado por Lisboa ao pôr do sol. Sim, muito giro. Sim. O anel portanto, é um artefacto forjado por Sauron, em que ele imbui de todo o seu poder. Qualquer pessoa, mesmo com grande poder, se sequer conseguisse, porque não seria certo, usar o anel, acabaria sempre por tornar-se um senhor do mal, porque o anel em si é maléfico. E, portanto, o anel em si representa, mas isto é muito difícil, ele representa o poder último, não é? E Tolkien foi muito explícito a dizer que ele detestava as analogias e, portanto, uma coisa é dizer que uma coisa pode ser inspirada por outra coisa. É o dinheiro, não é? Aquilo é óbvio que é tipo dinheiro. Então há muitos que à época leram o anel como a bomba atómica, que simbolizava a bomba atómica e o poder máximo e por aí fora. Ao contrário, por exemplo, de um grande amigo dele, o C.S. Lewis, que começou a escrever a sua obra das Crónicas de Nárnia depois, e que aí sim são parábolas, porque C.S. Lewis tem uma imagem muito religiosa, muito cristã, e ele assumia isso como sendo certo nas suas obras. E Tolkien detestava as obras do seu grande amigo Lewis por causa disso, porque ele repugnava. Acho giro um amigo dizer: olá, isto é uma merda, pá, isso não presta. Basicamente era isso. E a própria obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, foi lido muitas vezes em grupo. Ele leu muitos capítulos em grupo ao seu grupo de amigos, que eram os Inklings, em Oxford, que se encontravam, e portanto ele lia capítulos, recebia feedback e por aí fora. Eles chegaram a um ponto em que um deles, quando ele estava para começar, ele disse: o quê? Foda-se, outra vez elfos. Mas podia ser aquela picardia de amigos, não é? Sim, havia de ser, obviamente. Mas essa malta que se junta para ler, isso devia ser tipo a fanbase original, tipo os fãs, né? A comunidade. Sim, foram de fãs. Os primeiros. E isto num pub, portanto pode-se ver realmente o ambiente em que isto tudo era feito. Hoje quem é que se encontra num bar para ler? Estou a escrever agora aqui um romance de fantasia, olha, ouve aqui este capítulo. Senta-te aí durante 3 horas a ouvir-me, por favor. Claro, amigo. Eu já percebi que nenhum dos dois tinha lido a obra, tinha lido os livros antes de ver o Irmandade do Anel, certo? Sim. Ok, mas gostaram do filme? Não fazia a mínima ideia que ia haver um segundo filme. Eu quando acabei, para mim era daqueles filmes que aqueles finais mais abertos, em que agora tu pensas, pronto, agora fica para ti tu achares se eles conseguiram chegar e destruir o anel ou não. Pronto, porque fiquei super surpreso depois quando no ano a seguir vi que iria sair a continuação. Mas sim, lembro porque foi uma altura em que eu ainda ia ao cinema com o meu pai e acabámos por ver a trilogia toda, os dois. Foi um bocado amor à primeira vista. Dentro do que é uma adaptação cinematográfica, que não é a obra original, é sempre uma adaptação, e neste caso é a versão de Peter Jackson, portanto está uma excelente obra, e isso vê-se no pormenor, no cuidado posto em tudo, desde o guarda-roupa até à história, até as armas, tudo e mais alguma coisa. E isso foi o que falhou depois, anos mais tarde, no Hobbit, é que o trabalho de pré-produção foi muito inferior ao do Senhor dos Anéis, porque o do Senhor dos Anéis tiveram 6, 7 anos a preparar aquilo tudo até começarem a gravar, e no Hobbit não, foi
tudo muito à pressa. É um grande filme e muito bem adaptado da obra original. Pegando nessa questão que vocês estavam a falar dos pormenores e a atenção ao detalhe que os filmes, que a primeira trilogia teve, uma das coisas que mais me espantou foi, por exemplo, na questão dos orcs. Os orcs são... tem o seu aspecto tribal, não é? Cada orc tem a sua tribo, e eles até nisso, nas próprias armaduras, nos porta-estandartes, eles tiveram atenção a que houvesse diferentes tribos representadas e desenhadas tudo ao pormenor. Portanto, a atenção ao detalhe foi espetacular. Não, e uma pessoa a ver os anexos do DVD é que percebe o detalhe posto em tudo. Quer dizer, há uma cena mesmo no final da Irmandade, quando eles estão quase a dividir-se, em que o Frodo deambula sozinho e depois é confrontado pelo Boromir e por aí fora, e ele passa por uma cara de uma estátua gigante, portanto, que só sobra uma cabeça gigante caída, que uma pessoa olha para aquilo, olha que gira e não sei o quê, e uma pessoa depois a ver os apêndices do filme é que percebe, fogo, aquilo deu uma trabalheira, é uma coisa enorme que eles tiveram que pensar em não sei quê, não sei quantos, para uma coisa que aparece uns 5 segundos, que não tem qualquer valor, ninguém olha para aquilo, mas portanto é uma atenção ao detalhe, uma coisa impressionante, porque na realidade isto é uma das adaptações da obra, porque a obra já foi adaptada várias vezes, foi adaptada 2 vezes em audiobook, digamos assim, uma delas pela BBC nos anos 80 e aliás, que o Peter Jackson inspirou-se até bastante nessa adaptação. Mas é uma leitura completa, integral não, é uma adaptação também, portanto, é tipo audionovela, exatamente, terá quase isso, exatamente. Não é uma leitura, a leitura da obra até saiu uma recentemente, feita pelo Andy Serkis, pelo Gollum, portanto ele a ler o livro todo de uma ponta à outra, a fazer 1500 vozes, a fazer tudo, e eu ainda não o vi, mas promete, não, a sério, diz que é uma coisa, ele já tinha feito o Hobbit, e diz que é uma coisa fenomenal, e o próprio filme também já tinha sido adaptado à animação, portanto nos anos 70, que também foi 78. Sim, foi aqueles desenhos animados, sim. Exatamente, que aliás ia até, o primeiro filme ia até às Duas Torres, e depois aquilo nunca foi acabado, infelizmente, e depois fizeram o Regresso do Rei, em que deixaram ali um pouco a meio, e portanto são 2 filmes que até são bastante engraçados, e mesmo o filme do Peter Jackson se inspirou muito nessa adaptação, portanto há muitas cenas que são tiradas não do livro, mas dessa adaptação. E há aquela famosa cena em que os 4 hobbits estão debaixo de um tronco enorme e aparece o cavaleiro. Ok, pronto, claro, essa cena mítica, sim. Exatamente, essa cena também é essa também cena é da animação. Olhem, rapaziada, muito obrigado por terem se juntado aqui à conversa. Gostei muito de vos ouvir. Quem se quiser juntar a voz, onde é que vos tem que procurar isso? Basta escrever no Dr. Google Tolkienianos e vai aparecer o nosso fórum, o nosso portal. Se quiserem ir pelo endereço é tolkienianos.pt e depois a partir daí vão ter ao portal e tem o link para o fórum. Claro que lá está, como já dissemos, enfim, a participação agora está mais lenta, como seria de esperar, mas pronto, estamos sempre abertos a novos debates, até porque já temos um arquivo longo, já temos um arquivo de quase 20 anos de debates, portanto já é muita coisa para trás, já é um grande legado, e o qual tentamos sempre manter ainda vivo, porque a obra de Tolkien vai muito para além do Senhor dos Anéis, vai para o Hobbit, claro, vai para o Silmarillion, vai para uma imensidão ainda de obras. Este ano, em setembro, saiu uma nova obra, portanto, com textos inéditos de Tolkien. Há ainda muito material para ser dissecado. Universo cinemático, já o Tolkien não era cinemático, mas o universo literário, ele tratava disso na altura. O MCU, não foi preciso, na realidade, inspirou-se. Isto sim era um universo cinemático, não é? E se um dia se adaptar tudo o que ele escreveu. E depois toda a influência, quer dizer, porque a obra em si, que foi publicada em 54 e 55, lá está, como foi a primeira grande obra de alta fantasia, digamos assim, portanto nunca tinha sido feito algo nesta dimensão, com este nível de complexidade, acaba também por ter grande impacto em todo tipo de cultura, não só depois nos anos 60 quando rebenta nos Estados Unidos com a cultura hippie e por aí fora, mas por exemplo, se formos a ver para os fãs de Star Wars, a lua Endor, na realidade é uma inspiração de Tolkien, a palavra em si é a palavra mundo, portanto é Sindarin, e portanto que o George Lucas, que também era fã de Tolkien, portanto foi ir buscar. Portanto, há muitos pormenores aí espalhados por toda a cultura popular. De influência, não é? Tudo que é fantasia, exatamente. O que temos hoje também muito se deve ao filho, o Christopher Tolkien, porque sem ele nós não teríamos conseguido agregar toda a informação que temos atualmente.
O pai escreveu, mas o filho depois teve todo um trabalho de pegar em tudo o que o pai deixou aqui e ali, juntar e fazer uma coisa coerente para que hoje possamos ter, por exemplo, o Silmarillion, os filhos de Húrin. Arrumar o material. Sim. Exatamente. Qual é que é o vosso livro preferido? Acho que não te consigo, tanto nos livros como nos filmes, não te consigo dizer qual é que é o meu Porque preferido. os filmes em si têm que ser vistos como uma obra, portanto nós normalmente falamos erradamente de uma trilogia para o Senhor dos Anéis, que não é uma trilogia. O Senhor dos Anéis é uma obra que foi dividida em 3 simplesmente por razões comerciais. E, portanto, Tolkien não queria... Até porque aquilo em termos físicos, imaginem aqueles 3 volumes colados num só, não é? Se quiseres, tenho 2 ou 3 que posso ir buscar para mostrar. Ele começou com o Hobbit, não é? Foi uma história que ele começou a escrever para os filhos. E portanto que desenvolveu e por aí fora, até para publicar. E depois aquilo teve tanto sucesso que a editora pediu-lhe uma continuação, não é? Com Hobbits e por aí fora. E ele o que lhe foram pedir, meu Deus. Pronto. E ele começa a escrever, pensa no Hobbit, pensa não sei quantos e pensa no Anel. Não é? E depois, então vou aqui à volta do anel. E então aquilo de repente, não é? Aquilo que era para ser isto, não é? Acaba por ser assim, não é? Aquilo desvia de uma forma. Sim, porque eu li o Hobbit. Epá, e para mim torna-se evidente que o anel não era suposto ser o anel que nós depois conhecemos na trilogia. O anel era um acessório secundário, só servia para eles ficarem invisíveis. Era um subterfúgio que facilitava a vida ao Bilbo. Fala-se da trilogia, não é? Mas na realidade é só uma obra. E isto é feito para ser lido assim, pronto. É claro que é dividido em 3, até porque o livro, na realidade, é dividido em 3 partes e em 6 livros. Porque por cada livro tem 2 livros. Portanto, o livro 1 e 2 estão na Irmandade, o 3 e 4 estão nas 2 Torres e o 5 e 6... E isto tudo. Portanto, agora que me estou a lembrar. Portanto, qual era o meu livro preferido? Boa, conseguiste ir lá, ok. Portanto, enquanto obra, o meu livro preferido é O Senhor dos Anéis, mas por defeito de profissão, o meu livro preferido é o Silmarillion. Porque como é uma obra muito mais pesada e muito mais de contexto histórico, portanto, e a minha formação é de história, portanto, tenho esta dualidade de critérios em que, na realidade, o Senhor dos Anéis enche-me as medidas, mas depois o Silmarillion... Qual dos 3? É só um. Estás a ver? Pode ser, estás safo então. O Silmarillion, Daniel, que a gente descreve como a Bíblia. Pois, das obras de ser assim Tolkien. Um livro de contexto histórico da obra, sim. Porque é muito aquilo dá para alguma coisa, dá para filme, dá para série. O que é que vocês acham? Eles agora... Mas a série não sei, vai ser sobre... na segunda O Senhor dos Anéis acontece no final da Terceira Era. E o Silmarillion é a história da Primeira Era e do que está antes da Primeira Era, sequer. E portanto, e a Segunda Era está condensada nos anexos do Regresso do Rei e portanto o filme vai ser sobre a Segunda Era, inspirado nos... O filme não, a série a vai série. ser inspirada nos apêndices e no Silmarillion, que também tem lá um capítulo sobre a Segunda Era. Ok, e vocês estão de pau feito. Exatamente. Sim. Vai ver a série ou não? Estamos, infelizmente, quer dizer, estamos e não estamos, porque depois do Hobbit... Pois, depois do Hobbit e depois das produções de certas produções da Amazon, um gajo fica sempre assim um bocado de pé atrás. Agora é que é, agora vamos terminar isto. Pronto, obrigado, um abraço. Obrigadão, tchau. Um abraço, Daniel, até à próxima. Tchau. Há bocado estávamos a falar nos DVDs. Eu acho que as edições estendidas dos 3 filmes, da Irmandade incluída, obviamente, sim, mas a Irmandade será aquele tipo o primeiro a ser lançado, serão provavelmente as edições em DVD mais completas de sempre. Cada um dos filmes tem, para além daquela meia hora extra de filme em cada um deles, acho que o 40 minutos Rei, que é o terceiro, Regresso do Rei. ele tem para aí 4 horas de extras. Tem 4 faixas de comentários áudio. Eu achava que a nível de eu extras... acho que é a edição mais monumental de sempre em DVD. É que esses extras são incríveis porque mostram para pessoas que gostam de cinema e não conhecem a parte de produção, aquilo tem tudo. O DVD na altura estava ainda no início, numa fase inicial. Sim. Tanto que por acaso quando o filme estava no clube de vídeo havia VHS disponíveis para alugar. Eu é que não quis. Sim. Foi numa altura de transição. Era uma forma de capitalizar novamente o filme. E eu acho que isso foi também muito pensado aqui nos lançamentos dos DVDs do Senhor dos Anéis. E ainda não pararam, porque ainda agora há poucos meses foi lançada a trilogia em 4K, que está muito, muito bonita. Eu revi a Irmandade do Anel em 4K, e se nós compararmos isto com a edição em DVD, é da noite para o dia. Eu comprei essas versões 4K e ainda não vi. Está ali à espera.
Vai-te a isso, homem. Vou. Olha, e por acaso, falando em edições especiais, não só dos filmes foram feitas edições especiais, como das bandas sonoras também, em que basicamente, não sei se, acho que é Complete Edition que lhe chamam. Há pouco tempo comprei as versões Blu-ray, porque eles já tinham saído há uns anos. Que é isso? São 4 discos. Complete Recordings. Complete Recordings, exatamente. Complete Recordings. Eventualmente o DVD dá a ter a opção só para ouvir a banda sonora. Por acaso não tem. Havia alguns que tinham isso, não era? Sim, pois é. Lá vão eles de novo. Se calhar foi pensado que era para capitalizar a banda sonora. Sim, claro. Olhem, malta, nós basicamente estamos aqui a morrer de amores pela trilogia. Até o Paulo, que não era um fã, foi ficando ao longo dos anos, não é? Mas há malta que não curte muito. Não Quem? Foi fácil. Quem? Boa pergunta. Mas encontrei duas pessoas a quem a trilogia lhes é assim um bocadito não ligam muito. São o Miguel das Nalgas do Mandarim e o Rui Alves de Souza do podcast À Beira do Abismo. Ambos já foram nossos convidados. Agora ouçam lá. Bem, cá estou eu, algures, não pode ser onde, porque estou protegido pelo Programa Especial de Proteção de Pessoas que deram menos 4 estrelas à Irmandade do Anel. Então, para bem da minha saúde, tenho que manter isto assim no anonimato, quase como há o The Only Living Boy em New York, não é? E eu sou o The Only Living Boy que não gosta do nha, 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 nha. Não é bem não gostar. O que se passa é que fui ver ao cinema e é daqueles filmes, como os outros que vieram a seguir, As Duas Torres e o Regresso do Rei, é daqueles filmes que tudo bem, vê-se bem numa sala de cinema. É um filme que assenta que nem uma luva no grande ecrã, um filme com escala. Tudo certo, o casting também parece-me acertado, com uma outra coisita, mas no geral acho que o elenco está bastante bem. Só que depois acho que é um filme, assim como toda a saga, demasiado pesado. É um filme que se sente muito aquele pesar desta grande empreitada, ou seja, da responsabilidade. É como se estivéssemos a ver o filme sempre com o olho do Sauron aqui atrás da nuca, ou seja, nunca conseguimos verdadeiramente respirar e sentir aquele ar da aventura, não é? E da emoção. Acho que é isso que falta muito a estes filmes. Há um peso muito grande, há um drama muito grande, depois entra a música da Enya e ai, Jesus e o Anel, enquanto uma fantasia destas precisa mesmo também de espaço para nos podermos divertir e focar mais nas personagens. E depois isto tem que contar tanta coisa, não é? Apesar de serem filmes 3 horas, mas o tempo passa a correr quando estamos a divertir. Filmes têm que contar tanta coisa que acaba por ser tudo um bocadinho ao ritmo de novela, não é? Agora vou para aqui, agora vou para ali, contar este, contar o outro, sem qualquer tipo de criatividade ou rasgo imaginativo do realizador. Acho que é um bocadinho por aí que esta fantasia, a par com outras também baseadas em livros, como por exemplo os Harry Potters, que acho coisas absolutamente monótonas e que poderiam ter tido outra vida e outro encanto. E pronto, acho que basicamente é isto. Mas gosto muito dos Hobbits. Estou a brincar. Um abraço. Ora bem, eu não tenho, pessoalmente, nenhum problema com O Senhor dos Anéis. A única questão é que, pronto, olha, vi os filmes há uns anos, já demasiado tarde, porque, entretanto, os filmes já eram considerados clássicos quando eu os vi, portanto, já tinha passado mais de uma década desde a sua estreia. Vi-os graças a amigos que são grandes fãs e gostei, mas também não fiquei propriamente fã, no sentido em que gostei do primeiro e do terceiro filme e vi as versões de cinema. Não me venham cá dizer que aquilo fica melhor com as versões estendidas, porque, meu Deus, gostei do primeiro e do terceiro. O segundo, não consegui. A cena das árvores foi demasiado. Mas confesso que o que mais me interessa no Senhor dos Anéis é o facto de eu me rir muito com o Frodo e o Sam.
e aquela relação, não sei se intencional ou não, homoerótica, mas devo dizer até que as pessoas com quem vi os filmes também se riram das mesmas coisas que eu se ri, porque de repente também viram o lado assim, acidentalmente engraçado da coisa. Mas são filmes bons, principalmente o terceiro, se bem que o facto de ter não sei quantos finais também acaba por ser um bocado chato. Mas percebo quem gosta, pá, e não consigo dizer mal, porque de facto tecnicamente, pelo menos quando os vi, achei irrepreensíveis, banda sonora extraordinária, mas não consigo criar uma relação com aquelas personagens e com aquele tipo de mundo. Respeito muito, mas não consigo. O Frodo é das personagens mais engraçadas que eu já vi na vida, e provavelmente não foi essa a intenção do senhor João Tolkien, ou lá como é que se chama o senhor. Não, estou a brincar, J.R.R. Tolkien, pronto, só para não haver aí fanáticos de Senhor dos Anéis que depois me batam. O lado épico acho que está bem conseguido, se bem que depois aquilo arrasta-se um bocado, e é claro que depois por causa disso também nunca fui ver os Hobbits, não é? Porque, enfim, há muitos filmes para ver, e 3 volumes em filme de uma adaptação de um livro de 150 páginas não é propriamente das coisas mais interessantes que eu tenho para fazer da minha vida, mas Senhores dos Anéis, respect, como diria o outro, mas não consigo, só os vi uma vez, é muito pouco provável que eu volte a ver esses filmes. Considerações finais. Às vezes eu vou mudando o meu filme preferido da trilogia ao longo dos tempos, e há momentos em que é a Irmandade do Anel, porque o Paulo falava há pouco, tem um ritmo mais lento até certa altura, é verdade, mas ao mesmo tempo é aquele filme em que vês tudo a acontecer, tudo a ser construído, e é tudo muito bonito, porque das 2 torres para a frente fica tudo muito escuro. Na Irmandade do Anel, quando tens o Shire, é tudo muita luz, e então dá ali uma fotografia mesmo muito, muito fixe. Pá, e depois lá está, são aqueles momentos de veres a Irmandade a ser criada, pá, logo a seguir levas com Moria e com a talhada do Gandalf, e You shall not pass. Hoje em dia, se eu entregar alguma coisa a alguém para guardar, eu digo sempre keep it secret, keep it safe, tal como o Gandalf diz ao Frodo. Boa. Por isso, pá, isso ficou-me sempre de memória. Pá, e depois aquele momento final, aquela última batalha com os orcs, onde o Boromir acaba por morrer, aquele é do início do segundo livro, das 2 torres, mas neste caso o Peter Jackson, e eu acho que numa manobra excelente de adaptação, pôs este momento a fechar o primeiro filme, para criar aqui um momento de tensão e criar mais vontade de ver o segundo filme. Pá, é difícil apontar algum defeito a qualquer filme da trilogia, e aqui também passa-se igual. Acho que o filme está muito bem feito, tem todos os momentos que tu queres, tem diversão, emoção, luta, tem tudo e mais alguma coisa, tem uma banda sonora incrível a acompanhar, pá, e dá-te um gostinho para tu quereres saber o que é que vai acontecer a estas personagens nos filmes seguintes. Não tens como não querer saber o que é que lhes vai acontecer. Não há ninguém que veja o filme, mesmo que goste, ou mais ou menos, que não queira saber o que é que vai acontecer a seguir. Muito bem. Muito bem. Opa, belo fecho, está tudo dito, homem, é isso mesmo. A Irmandade há de continuar a viagem no próximo ano, e nós também cá estaremos em 2022 para assinalar o 20º aniversário das 2 torres, cá de ser também por esta altura. Pai, mas eu quando penso em 20 anos é aquele momento em que tu pensas, fogo, 20 anos e sentes-te velho. Entretanto, pronto. sim, é verdade. Pedro, olha, um prazer, obrigado por teres juntado a nós. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui convosco. Acabaste de comprovar que a minha teoria da malta de Peniche, que é fixe, portanto, és fixe, ou vais para Peniche. Serás sempre bem-vindo. Muito obrigado aos dois por me terem recebido, sempre que quiserem, já sabem. Olha, bom Natal, já se pode dizer. Bom Natal. Isso, boas festas. Tchau.